gente vai falar um pouquinho do que foi nosso evento, né? Nós fizemos um evento, tivemos um evento pós-carnaval, Muito legal. onde o nosso objetivo era falar sobre detoxificação, né? O tão famoso detox, né? E nesse conteúdo a gente tentou trazer, primeiro de tudo, né? A gente precisa entender que o nosso corpo ele é capaz de detoxificar sozinho, tá? Temos filhos. O nosso corpo, ele não precisa, exatamente, né? Quem tem todo, vamos colocar aí, né? A maioria das pessoas, todos os órgãos certinhos, né? Funcionais. Sim. Nós não precisamos de materiais, alimentos ou qualquer outro tipo de instrumento para que o nosso corpo faça esse processo, porque é algo natural, né? Principalmente nós fazemos esse processo principalmente pelo fígado, né? O órgão principal de detoxificação do corpo. Mas também temos outros órgãos que participam desse processo. Aí podemos falar do sistema linfático, do intestino, né? Dos rins, né? Então é toda uma associação, né? Mas que o nosso corpo é extremamente capaz de fazer esse processo. Porém, nós podemos ter também formas de auxiliar o nosso corpo no detox corporal. E aí, no evento, nós trouxemos algumas ferramentas, tá? Então, não é o principal, mas são ferramentas que podem vir a nos auxiliar, né? Então, uma delas foi, falando da parte estética, né? A drenagem linfática, principalmente facial, porque lá naquela época o nosso objetivo era um pós-carnaval, né? E no carnaval, a maioria das pessoas ingere bebida alcoólica, tá no bloquinho, não consegue comer bem, não consegue beber água, né? Então acorda mais inchado, acorda mais retido. E aí, essa drenagem linfática vem com o objetivo de auxiliar a eliminação desse líquido que ficou ali preso, né? Mas também tivemos outras ferramentas que aí a Ami vai comentar, que são ferramentas que podem vir a nos auxiliar. Sim, a gente falou sobre acupontos. Acupontos são determinados como pontos de acupuntura, onde você consegue sozinha fazer a pressão nesses pontos. Obviamente é diferente de estar no consultório, né? Porque quando a gente está em consultório, a gente faz uma combinação de pontos, mas esses acupontos isoladamente, eles conseguem nos auxiliar brevemente ali, pontualmente, em algumas situações, né? A gente, por exemplo, você estava falando, né? O fígado é um órgão muito envolvido na desintoxicação e tudo mais. Então, tem um acuponto, essas coisas. Ele fica dois dedos, mais ou menos. Vamos pensar em dois dedos. Dois dedos. Na acupuntura a gente chama de dois cuns. São esses dois dedos aqui. Basicamente, dois dedos depois aqui dessa dobrinha do dedão, sabe? Aqui, quando faz essa a Entre o voltinha, a dedão e abinha. o dedo do Isso. lado. Aí, dois dedos aqui, basicamente, que é o F3. Esse ponto é o ponto fonte do fígado, do elemento madeira também, que é onde está o fígado. Então, esse é o ponto fonte. É um ótimo ponto para trabalhar tanto esse detox que a gente está falando, mas assim, mil e outras coisas, porque ele trabalha inflamações, que a desintoxicar, quando a gente está intoxicado, a gente também está inflamado, Sim. né? É por isso que tem o sistema linfático também envolvido ali que vai ajudar. Então ele trabalha. O que é um acuponto? O acuponto é você basicamente pressionar este ponto. Dá para ver que ele fica até mais clarinho, assim. Por aproximadamente 2 minutos. Se você conseguir, você pode pressionar os dois juntos. É que tem ponto que não fica tão confortável. Mas você pode fazer essa pressão dos dois juntos, porque os pontos de acupuntura, a maioria é bilateral. Ah, que legal, Eles sabia. funcionam nos dois lados do corpo, porque trabalhamos em yang, né? Que O lado esquerdo e o lado direito. o equilíbrio entre os dois. Então você pode fazer essa pressão aí por 2 minutos, que é um ponto que trabalha bastante o elemento madeira, onde está, né, o fígado. Tem um ponto aqui. Aqui passa o meridiano baço-pâncreas, que a gente chama aqui no ocidente de baço-pâncreas, que é o elemento terra, que também trabalha muito os inchaços, os edemas, né? Do elemento terra que tá o edema. Então, esse ossinho, esse finalzinho desse ossinho da perna aqui que a gente sente junto com o joelho, tá vendo? Mais pra cima. Essa parte mais alta do ossinho aqui. Sentiu ele? Esse desce. Aí esse mais alto. Você vai descer um pouquinho. Também 3 dedos. Então você mede os dedos e desce aqui.
Geralmente na acupuntura, depois que a gente vai ganhando habilidade, você percebe até que esse lugar é um pouco mais afundadinho. A gente fala que os pontos de acupuntura eles são poços. As traduções deles é como poços. Sabe no rio, quando represa água? E fica. Eu acho muito legal fazer uma ligação, porque o nosso sistema linfático, a gente tem pelo corpo inteiro, né, os linfonodos, e aí na estética meio que a gente aprendia como se fossem ralinhos. Onde a gente teria que meio que desentupir esse ralinho para que a linfa, né, todo aquele líquido fluísse através daquele ralo. E o sistema linfático, ele tem vários pontinhos que vão casando com os acupontos da acupuntura. É muito legal. A gente tem vários, assim, tipo... Como eles sabiam. Casa, aqui tem toda as ramificações do sistema linfático. Então, assim, é como eles sabiam há quantos mil anos atrás? 5.000 anos atrás. 8.000 é umas coisas muito loucas, assim. Mas, assim, encontrou essa parte mais alta desse osso aqui, você sente até mais dolorinha. Seria, então, como se fosse uma... Isso, aqui, ó, tá mais alto, tá vendo? Essa parte mais alta no osso aqui do joelho. Aqui é o osso aqui do joelho. 3 dedinhos pra baixo, você percebe esse poço. Você vai perceber, com sensibilidade a gente percebe. E aí aqui é o BP9. BP9 é um ótimo ponto pra trabalhar inchaços e edemas. Aí que entra a sessão de acupuntura. Na sessão eu consigo combinar. Não vai no né? E aí, se você quiser ficar apertando tudo, aí você chama o marido, a esposa, o irmão, e cada um vai apertando um porque pontinho. o BP9 é um ótimo ponto para trabalhar inchaços, edemas e tudo mais, né? Então, mas esses pontos, pontualmente, eles podem ajudar. Né? Algumas situações pontual e tal, eles vão trabalhar. É um auxílio, né? Como antes eu e a minha gente estava conversando, né? Esses pontos, como eu falei antes, eles são ferramentas, eles estão ali para auxiliar, tá? E não é em tratamento. Você não vai conseguir tratar, às vezes, por exemplo, um inchaço maior, um edema maior, alguém que tenha um lipedema, por exemplo, algo crônico, você não vai conseguir tratar. Ele vai vir como uma ferramenta, um auxiliar, para trazer um alívio, muitas vezes momentâneo, né? Então, quantas vezes a gente não tá lá com a perna inchada, né? Sentindo aquele desconforto do inchaço na perna, né? Ou trabalhou o dia inteiro em pé. Final do dia, gestante, né? Consegue. Isso é importante a questão da gestante, porque alguns pontos são proibidos para gestante. Não é um caso do número 3, mas alguns pontos são proibidos para gestante. Então, tem que ter esse conhecimento profundo, né? Pra você realmente estar atento. Se você é gestante, fique mais atenta, né? Crianças também, a gente precisa ficar mais atento, não é qualquer ponto que você pode simplesmente mexer. Se você é gestante, vai estar no final da gestação, tem etapas. Tem variáveis, né? Ou algum outro tipo de até de doença crônica que não pode, sei lá, a gente tá falando do fígado, alguém que está com uma esteatose hepática, por exemplo, ele precisaria de um auxílio mesmo profissional, de alguém fazendo, porque pode vir a ter algum efeito colateral. Mas esses 2 pontos são liberados, assim, né? O F3 ele ajuda muito em processos inflamatórios também, muito, então é um bônus aí que a gente tá falando de inchaço e tal, mas ele ajuda muito, mas ele é uma fonte do fígado, ele trabalha a função do fígado, né? Tanto o fígado da medicina tradicional chinesa, que é uma coisa muito ampla, mas quanto o fígado, que é esse órgão bonitão que a gente conhece, que faz tanta coisa boa pra gente, né? E o pessoal não trata o fígado, né? Gente, não cuida do fígado, enfim. Então ele também é um ponto fonte. E o BP9 ele faz esse conjunto porque a gente tá trabalhando o elemento madeira e o elemento terra, né? Que são 2 elementos, eles estão aqui um na frente do outro, eles se complementam assim. Então a gente trabalha eles assim, ó, bonitinho. Lindamente, tá pra auxiliar. E aí a Mi falou um ponto muito importante, né? O pessoal maltrata o fígado, né? Por mais que o nosso organismo, aí vem uma parte importante, por mais que o nosso organismo tenha toda essa capacidade de detoxificar, de eliminar toxina, o fato é que nós estamos aqui vivendo na cidade grande, a gente tá diariamente exposto, né? Tanto por uma alimentação, tanto pela poluição, né? Então, pelo ar e tudo mais. Então, antes de você pensar em ficar, sei lá vou dar um exemplo, tomando um shot, alguma coisa assim, que a gente vê que na internet é algo muito difundido, né? A gente precisa primeiro pensar em parar de sujar. Eu penso muito assim, sabe? Quando a gente vai limpar a casa, a gente não passa pano antes de varrer. Imagina, o pano úmido naquela sujeira, né? Quem tem gato, cachorro, imagina no pelo, não dá certo. Então, antes a gente faz o quê? A gente para de sujar, a gente tira aquela sujeira superficial pra depois vir para o processo, né? Então, às vezes, nesse processo de detox é o quê? Você se alimentar melhor, né? Ingerir mais fruta, legumes, vegetais, né? Menos industrializados, beber mais água, né? Que a água é uma grande chave nesse processo de detox. Pra que seu corpo aí sim consiga, lindamente, parar de ingerir álcool, né? Às vezes, né, na época pós-carnaval, como eu comentei, já bebeu o suficiente. Agora dá um tempo, né? O excesso é ruim, né? Tem gente que é uma frequência muito grande, né? E a coisa também, depois que você limpa, né? Também depois que você passa pano, você não sai pisando, né? Mas de casa já. Eu não posso, gente. Em chão não pode pisar. Quem faz isso são o quê? Você, né? Seus cachorros, mas eu tenho mais mal educado, eles saem pisando, assim, então a gente fica bravo. Sim. Então você por que você vai fazer isso com você, né? E aí, isso é um exemplo que a gente tava falando agora há pouco. O paciente veio na sessão do acupuntor. Aí tá com congestionamento, nariz, assim, mudado, tudo, né? Você vai lá, ficar o seu melhor. Catarrento, né? Aquela coisa toda. Ai, mas que me incomoda, não sei o quê. Aí no final fuma, termina a sessão vai fumar. Ai, gente, que angústia, né? Então pisou no chão molhado. Então a gente precisa ter a nossa autorresponsabilidade, é um assunto também importante, dentro dos nossos processos, porque você vê que na Débora passou pela limpeza, e aí ela faz vários, não é só você chega na Débora e vou só fazer uma limpeza de pele. Qualquer pessoa que passou pela Débora sabe que ela vai te falar dos cosméticos, dos cuidados em casa, até da toalha que você vai trocar, a fronha que você vai trocar, né, com frequência, coisas que a gente aprende com ela. E aí você não faz. E aí, né? E aí não vai. Aí não flui da forma que deveria fluir, né? Então a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, que a gente chama sempre as pessoas que vêm. E eu acho que esse é um grande diferencial de passar com a Débora, de passar comigo, né? Então vamos chamar a autorresponsabilidade, porque a gente não pode colocar todas as nossas fichas na pessoa que tá ali. No terapeuta, né? Quem tá tratando você. E achar que, ok, me salve. Eu costumo falar muito que nós somos... falo para as minhas pacientes, né, que eu estou ali para auxiliar e para mostrar o caminho. Mas quem vai passar pelo caminho não sou eu. Eu posso estar junto com você, né? Então, eu estou passando por um processo de inflamação, não. Eu sempre falo, vamos juntas. Mas é você que tem que passar por esse caminho. É você que tem que tomar a decisão de seguir o tratamento. Sim. Porque eu estou com você, às vezes, uma vez por mês, durante 1 hora e meia, 2. E o resto. Exatamente. Né? Todo o resto. Que
não funciona, gente, não funciona. Então, aí voltando, a gente tá dando dicas de pontos, dicas de coisas que você pode... Coisas simples, beber água, porque as pessoas esquecem de beber água, né? Então, esquecem de ajudar o nosso corpo a funcionar, que ele já funciona, nosso corpo não descansa. Eu gosto muito dessa analogia de pensar, se você acorda com vontade de fazer xixi, é porque o seu rim trabalha a noite inteira, o corpo inteiro trabalha a noite inteira pra produzir aquele xixi, né? Então, se você acorda já querendo ir ao banheiro, seu corpo ele não descansou, não sei se descansou, mas o corpo não, né? Nesse sentido, obviamente, descansou é importante. Sim. Mas, então a gente tá fazendo todo esse trabalho, né? Essas coisas pontuais, tudo, mas a gente precisa dessa ajudinha pro organismo, pra que... Precisa ser um auxiliar, né? O corpo ele é uma engrenagem, o corpo é perfeito, né? O corpo num funcionamento nunca é ideal, talvez, ele é perfeito. Ele tem todos os mecanismos, todas as engrenagens, ele tem todas as perguntas e respostas, né? Porque assim, o fígado você tá meio ruim do fígado, aí já conversa com o estômago não tá legal, você já sente um gosto de ferro na boca, um gosto amargo na boca. O corpo vai dando sinais, ele mostra, tipo, ó, é o fígado que tá pedindo socorro. Agora a gente parar pra ouvir é outra coisa muito importante, né? Que aí vem nessa sucessão do caminho.